Boa noite, meu nome é Sérgio Nakazone Júnior e hoje vamos conversar sobre ortopedia funcional dos maxilares. Esta especialidade, ela também pode ajudar os nossos pacientes com desordens temporomandibulares, que são as famosas DTMs e dores orofaciais. Cada vez é mais comum a gente ter em nossas clínicas pacientes com queixas de cefaleias, dor de cabeça, dores musculares, limitações de abertura, ruídos articulares, travamentos de boca, muitas vezes sinais e sintomas otológicos como uma vertigem, uma sensação de ouvido tampado, a limitação para a mastigação, o cansaço para mastigar alimentos mais duros, uma dor que pode irradiar para a região cervical, inclusive região frontal, região occipital. Então nós temos uma série de alterações dentre os sinais e sintomas de DTM que a gente pode estar ajudando ou tratando com a especialidade de ortopedia funcional dos maxilares. Mas como isso? Hoje sabemos também que as DTMs não têm um fator causal principal a oclusão, ou seja, a forma anatômica como os dentes se encaixam. O contato prematuro ou uma interferência em lateralidade por si só não gera DTM e nem gera dor orofaciais. É necessário que haja uma conjunção entre alguns desarranjos estruturais juntamente com alterações funcionais. E aí é que entra os maus hábitos, a parafunção, a carga emocional, que é todo o eixo 2, que é a parte psicoemocional, que vai atuar sobre o sistema estomatognático, fazendo que entremos em um quadro de dor, muitas vezes uma dor aguda, que com o passar do tempo, acima de 4 a 6 meses, torna-se uma dor crônica. E as dores crônicas são terríveis de serem tratadas. E a ortopedia funcional dos maxilares consegue muitas vezes modular essa parte funcional para que a gente tenha uma resposta melhor do organismo frente às desordens temporomandibulares. Vamos mostrar um exemplo clínico, acho que fica mais fácil da gente poder visualizar como isso funciona. Se a gente olhar aqui, então vamos mostrar agora um caso clínico de ortopedia funcional dos maxilares em pacientes com DTM. Uma paciente de cerca de 40 anos de idade, onde apresenta uma dor entre 0 a 10, ou seja, no Visual Analog Scale, índice 8. E essa dor acompanha essa paciente há mais de 10 anos. É uma dor principalmente na cabeça, na cervical, nas articulações temporomandibulares e na região de cintura escapular também. Limita a função da paciente e ela já procurou diversas terapias para tentar sanar esse tipo de problemas, tendo passado pelos mais variados profissionais. O grande problema desses pacientes são que eles são pacientes muitas vezes já um pouquinho incrédulos ou desacreditados em relação a procedimentos terapêuticos, porque é necessária uma abordagem um pouco mais ampla em relação a esse tipo de problema. Não podemos focar apenas na maloclusão, não podemos focar apenas na cefaleia, ou apenas na enxaqueca, ou apenas no zumbido, e sim procurar conciliar todo esse tipo de problemas e levar a uma abordagem algumas vezes transdisciplinar para auxiliar essa paciente. Né? Essa é a característica de dor crônica, que é aquela dor que perdura de mais de 4 a 6 meses, ela leva o paciente muitas vezes a um quadro de alteração de humor, tornando-se uma pessoa mais animada, uma pessoa muitas vezes depressiva, e isso faz com que até a qualidade de vida seja interferida através dos problemas de DTM e de toda a sua sintomatologia. Nos pacientes que nós propomos a terapia de ortopedia funcional dos maxilares,
nós devemos salientar bastante e focar muito na conscientização do paciente, na terapia cognitivo-comportamental desse paciente, reencaminhar para as avaliações médicas que forem pertinentes e uma série de exercícios fisioterápicos que vão ajudar na recomposição desse equilíbrio crânio-mandíbulo-cervical. Né? Então, essa cintura escapular, essa mandíbula, essa posição da cabeça, a posição da coluna cervical, devem estar todas equilibradas e melhor posicionadas para aí sim a gente conseguir uma função mais adequada. E associado a isso, o grande motor dessa toda essa engrenagem de restabelecer são os aparelhos de ortopedia funcional dos maxilares. Nesse caso, através do uso de um aparelho, Simões Network, nós conseguimos a remissão da sintomatologia dolorosa em pouco tempo, em poucos meses, e assumimos uma posição mandibular mais adequada, onde a articulação temporomandibular vai estar funcionando numa posição mais próxima do que consideramos a posição de RC. Não quer dizer que a oclusão é o fator principal da DTM. Já sabemos que a má oclusão não causa DTM. Um contato prematuro, uma interferência em lateralidade, ela não vai ser o fator causal principal das desordens temporomandibulares, principalmente na cronificação dessa DTM, dessas desordens. O que nós devemos, sim, é tratar o paciente como um todo, não na sua apenas estrutura maxilomandibular, mas sim como o paciente utiliza todo esse sistema, em termos de quantidade de força que ele emprega no apertamento, de tempo que ele mantém os dentes sob contato, de como que é a resposta comportamental desse paciente frente a vários tipos de estímulos, como é a parte cognitiva do paciente em relação aos diferentes estímulos e como ele responde a eles, e tentar fazer um trabalho sobre esse paciente para que o sistema estomatognático não seja o local onde vai ser direcionado todo tipo de estresse ou todo tipo de mau hábito que pode vir a levar uma série de alterações nessas estruturas. Assim, com o uso do aparelho e com uma normalização do plano oclusal e das funções dos movimentos de lateralidade direita e esquerda, nós vamos tendo a remissão da sintomatologia, o retorno da função adequada articular e muscular, e com isso nós temos um retorno do que seria aquela dinâmica funcional adequada, saindo de um quadro inicial de instabilidade e muita dor para um quadro de estabilidade funcional e de remissão de sintomatologia. A partir desse momento, a gente pode pensar já em algumas terapias reabilitadoras e para poder estabilizar mais ainda esse quadro oclusal a que chegamos. Sempre observando os ângulos funcionais mastigatórios direito e esquerdo, exatamente para ver um equilíbrio nos movimentos, né? Então a gente consegue voltar a uma remissão da toda a sintomatologia do paciente. Aí um pouco mais para frente, em 2016, já um acompanhamento do paciente após alguns anos. Essa paciente tinha umas resinas na região anterior, ela estava insatisfeita com essa parte estética anterior, e aí nesse momento na nossa clínica a gente resolveu partir para os laminados cerâmicos nessa região anterior, e como resultado a gente teve a colocação desses 6 dentes anteriores, seguindo sempre as normas de lateralidade direita e esquerda, dentro da função dos ângulos funcionais mastigatórios, e aí em movimentos de protrusão, uma foto de boca entreaberta, com a posição de lábio. Aqui em 2017 se vê a saúde periodontal que se consegue através de estímulos corretos funcionais. 2017, aqui 2017. Depois de 2 anos, uma preservação 2019, você vê que tudo continua
perfeito, funcionalmente adequado, os movimentos de lateralidade de direita e esquerda adequados, usam ainda um aparelho apenas para alguns dias, apenas para algumas noites, onde a situação ela se encontra um pouco mais ansiosa, um pouco mais tensa, e nós temos aí uma paciente que, com a evolução dos anos, a gente tem uma estabilidade em termos de sintomatologia dolorosa e uma estabilidade também em termos de função. Com isso, a gente tem a remissão da sintomatologia inicial, que era de 3 para 1 em poucos meses, e depois uma estabilidade de 2008 até 2019, 2020, ou seja, 12 anos de preservação sem dor e com uma função adequada. Então é isso que os princípios da ortopedia funcional dos maxilares conseguem proporcionar aos nossos pacientes em nossa clínica, tá bom? Espero ter podido ajudar com todas essas informações sobre ortopedia funcional dos maxilares e estou à disposição no meu Instagram para qualquer contato que vocês queiram ter, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.